Tá ótimo. Quando tiver ok, você fala aí, eu já começo. Tá ok. Tá. Bom dia a todos, né? Eu vi que tem algumas pessoas que eu não conheço, então, para quem não me conhece, meu nome é Adrialdo, eu sou neurologista e neuro-oncologista da EM Unifesp e sou responsável pelo setor de neuro-oncologia clínica. E o objetivo dessa aula de hoje é a gente poder discutir um pouco sobre o microambiente imunológico do glioblastoma, né, dos tumores gliais, de modo geral, mas com um foco específico em glioblastoma, para a gente conseguir entender, né, isso como base para o desenvolvimento de algumas estratégias imunoterapêuticas. Na semana que vem, na próxima semana, o Gabriel vai fazer uma aula sobre, basicamente, imunoterapia, sobre as formas de imunoterapia, o que a gente já tem de estudos, alguns já concluídos, outros em andamento. Então é interessante, para que a gente possa entender imunoterapia, falar primeiro como que é o básico, né, o aspecto fundamental em termos de microambiente desses tumores. E é interessante a gente discutir isso, porque assim, durante muito tempo se pensava em um tumor como só um conjunto de células tumorais. A gente sabe hoje que não. Na verdade, a neoplasia ela tem as células tumorais, mas tem linfócitos de vermelho, tem macrófagos, tem o próprio estroma. Então, é um conjunto, é como se fosse um outro organismo dentro de um organismo. E o entendimento como tal possibilita uma série de abordagens terapêuticas que não são aquelas clássicas, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Então, entender esse microambiente é algo bem importante. E é interessante, quando a gente fala de microambiente tumoral, a gente pegar primeiro qual era o conceito antigo que se tinha sobre imunologia do sistema nervoso. Então, se achava, isso desde trabalhos iniciais dos anos 40, que o sistema nervoso seria um ambiente imunoprivilegiado, sem uma resposta imunológica ativa, específica, né? E que não haveria comunicação entre o sistema nervoso central e o ambiente imunológico sistêmico, né? E isso era reforçado por uma ideia de que o sistema nervoso central não teria canais linfáticos, que a apresentação de antígeno seria prejudicada, seria deficiente. Se acreditava na micróglia como a principal célula apresentadora de antígeno naquele microambiente e que a barreira hematocefálica impediria a entrada de leucócitos. Tudo isso são conceitos mais antigos. E o que a gente sabe hoje, isso foi bem reforçado pelo trabalho já clássico do Louvot, de 2015, é que assim, o sistema nervoso central ele não é um ambiente imunoprivilegiado, nesse sentido de você não ter uma resposta imunológica. Talvez o que a gente possa considerar é que ele tenha uma resposta imunológica de um pouco diferente, um pouco mais refinada, mas ela existe, ela é real. E do mesmo modo, a gente pode afirmar que o sistema nervoso central tem uma imunovigilância que é ativa, que é constante, tem um sistema de drenagem linfático distinto, isso foi bem demonstrado nesse trabalho do Louvot. E o que a gente conclui assim, é que de fato o sistema nervoso central é imunocompetente, que ele tem uma interação dinâmica entre o microambiente local e o sistema imunológico, pensando globalmente. Uma outra coisa interessante também, se a gente considerar das neoplasias, principalmente aquelas de mais alto grau, elas muitas vezes têm o quê? Uma barreira hematocefálica disfuncionante, ela é quebrada. Então isso vai permitir, além de outros mecanismos, o fluxo, né, a entrada de células imunes no sistema nervoso central. A gente já sabe por esse mesmo trabalho do Louvot que os antígenos de células T ativadas podem fazer apresentação e drenagem para linfáticos cervicais, né, através do sistema linfático próprio do sistema nervoso central, o sistema glio-linfático. E tudo isso vai gerar, então, o quê? Permitir afirmar que a gente tem, de fato, uma circulação e uma interação entre o microambiente tumoral, entre o que acontece no sistema nervoso e o sistema imune como um todo, né, sistêmico do organismo. Então, esse é o conceito atual, só quero reforçar isso daqui que a gente vai retomar em alguns momentos da apresentação. Uma outra coisa também que eu queria deixar todo mundo bem à vontade, quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta, talvez seja melhor fazer já durante a apresentação, porque assim a gente não precisa ficar voltando toda hora. E quando a gente vai falar então de microambiente, falar um pouquinho primeiro dos tumores que nos interessam aqui especificamente, dos tumores gliais. E como a gente vai discutir microambiente imunológico, qual que é a motivação para se pensar nisso? Na última década, isso foi bem evidente, né? Uma série de progressos na imunoterapia para alguns tipos de câncer, principalmente com os inibidores de checkpoint e com respostas clínicas duradouras e muito boas, como, por exemplo, melanoma, carcinoma de células de Merkel, outros cânceres com alta estabilidade de microsatélite, outro exemplo típico de resposta que hoje já é protocolo para câncer de pulmão. Então, a gente percebe aqui um interesse muito grande para essa abordagem imunoterapêutica. E com relação ao glioblastoma, né, que é o
tumor glial mais agressivo, de comportamento biológico mais agressivo e, infelizmente, o mais prevalente, o que a gente, quando analisa essa questão, a gente percebe o quê? Que até o momento, né, os inibidores de checkpoint têm falhado, né, não têm tido resultados tão bons quanto os que a gente poderia ter, por exemplo, comparado com o melanoma. E tem uma série de fatores que podem ser responsáveis por essa falha terapêutica. Talvez a própria heterogeneidade do tumor, o seu microambiente, que é o que a gente vai discutir hoje mais profundamente, que é extremamente imunossupressivo. E outra coisa interessante também da gente comentar é assim, do mesmo modo que a gente tenta classificar e estadiar esses tumores gliais, especificamente o glioblastoma, de acordo com as alterações genômicas específicas que ele tem, por exemplo, mutações do TERT, alterações do DH, coagulação combinada. O que é interessante? Primeiro que, assim, independente do método que a gente vai utilizar para estratificar, para classificar por essas mutações, né, elas raramente são homogêneas e poucas delas vão resultar numa modificação bem específica, né, restrita ao tumor cerebral, de alguma proteína que possa funcionar como antígeno. Então, isso facilita muito o escape imunológico e dificulta a gente utilizar uma terapia mais antígeno específica. Uma das poucas exceções talvez seja a variante 3 do GFR. Mas, de modo geral, elas não costumam ser tão específicas assim. Isso, por si só, já dificulta um pouco a gente utilizar uma terapia antígeno específica. Outra coisa importante também é que o crescimento do glioblastoma, mas assim também como a sua própria resistência ao tratamento, né, tratamento padrão, radioquimioterapia, ele também é mediado por células stem cells, né, stem cells-like, cuja natureza vai ser regulada por uma série de outros fatores ali de neurodesenvolvimento, né, SOX2, SOL2, OLIG2, e assim, tomando isso como um conjunto, o que a gente vai perceber? A gente vai conseguir classificar, isso já todo mundo já sabe, os subtipos moleculares, proneural, clássico, mesenquimal. E o que é interessante? De acordo com esse perfil molecular, o que a gente percebe hoje é que cada um deles acaba tendo um certo predomínio de microambiente imune. É como se a gente conseguisse, além dessa classificação molecular claro, que já é utilizada, a gente conseguisse também fazer uma nova classificação com base só em microambiente imunológico, né? E talvez a gente consiga perceber essas ligações entre, por exemplo, uma mutação específica que vai caracterizar um subtipo também tem um impacto no microambiente imunológico. Como nem tudo é tão simples assim, por outro lado, a gente sabe que tem um alto nível de heterogeneidade tumoral. Então, você pode ter diferentes subtipos na mesma lesão, no mesmo tumor. E esses subtipos terão, logicamente, né, dinâmicas diferentes em termos de tempo, de resposta à terapia, em termos de evolução. Isso que torna um pouco mais complicada a imunoterapia em glioblastoma. Acaba não sendo uma lesão homogênea, e ela tem subpopulações diferentes que terão respostas igualmente diferentes. E assim, a partir do momento em que se começou a utilizar mais técnicas específicas, por exemplo, de single cell, que teriam, consequentemente, uma alta resolução no sequenciamento do RNA, esse conceito de heterogeneidade foi ampliado. Você consegue identificar, naqueles subtipos todos moleculares, pelo menos 4 estados celulares, né? Então, por exemplo, para as células do glioblastoma, a gente pode ter aquele tipo mesenquimal-like, astrócito-like, a célula precursora do oligodendrócito-like e as células neurais progenitoras-like. Em cada um daqueles subtipos moleculares, clássico, mesenquimal, proneural, a gente vai ter um predomínio de um desses estados celulares. E aí a gente cai nesse desenho, nessa representação. Então eu já sei qual é a primeira informação que eu sei em termos de composição celular. Eu sei que eu tenho uma variação muito grande de subtipos moleculares dentro do mesmo tumor, e eu vou tentar entender agora como isso vai se comportar pensando globalmente no microambiente tumoral. O que a gente já sabe hoje, de modo geral? O microambiente tumoral dos gliomas, especificamente do glioblastoma, ele é um microambiente extremamente imunossupressor. O que significa isso? Que a gente vai ter um predomínio ali de células que têm uma atividade muito mais pró-tumor do que pró-inflamatória, ou seja, elas diminuem a resposta local, a resposta imunológica ao tumor, e propiciam o crescimento, o desenvolvimento dessa neoplasia. Do mesmo modo, boa parte dos linfócitos infiltrantes ali, ou eles terão um fenótipo de um linfócito que controla a resposta imunológica, que regula, né, um linfócito CD4, FOXP3 Treg,
Ou ele pode ter um outro linfócito, mas ainda assim um linfócito que é exausto, que é exaurido, que não tem essa capacidade de responder adequadamente a um estímulo imunológico. Então, tudo isso vai propiciar esse microambiente que eu vou chamar de imunossupressor. E quando a gente pensa nessa imunossupressão mediada pelo tumor, a gente tem que fazer algumas considerações. Eu vou ter tanto essa imunossupressão mediada pelo próprio tumor, via secreção de alguns fatores, mecanismos intrínsecos ao tumor, mecanismos extrínsecos ao tumor, e imunomodulação, isso é bem interessante, das células mieloides, via tumor. Então, quando eu falo, por exemplo, de fatores secretados pelo tumor, então o que a gente tem já identificado naquele microambiente? E isso é interessante comentar, porque muitos deles podem ser alvos terapêuticos, né? Então, por exemplo, de fatores secretados, o TGF-beta, que vai reduzir a proliferação das células T, vai induzir a apoptose de células T, inibe a atividade das células NK e a atividade das células mieloides. Do mesmo modo, a interleucina 10, que é produzida localmente, ela vai promover um aumento da expressão da STAT3, e isso vai ter implicação que no recrutamento e atividade daquele linfócito regulatório, do FOXP3-Treg, diminuindo então a cascata de inflamação e a possibilidade de reação local. A quinurenina também vai modular a atividade dos macrófagos associados ao tumor, para produzir adenosina, cooperando com outra molécula, CD73, que também vai levar a uma disfunção de célula T. Então, desses fatores de secreção, o primeiro aspecto que chama a atenção é isso. Fatores que vão resultar, em última análise, num recrutamento maior de macrófagos com fenótipo supressor, com fenótipo M2, e do mesmo modo, uma modulação para favorecer o acúmulo de linfócitos ali, mas linfócitos com perfil mais supressor, linfócito mais regulatório. Outros fatores que são bem interessantes de discutir também, fatores relacionados com próprios mecanismos do tumor. E isso aqui, quando a gente fala naqueles subtipos moleculares e na composição de cada um, a gente consegue perceber essa relação. Então, por exemplo, já se sabe que naqueles IDH mutantes, a gente vai ter uma supressão do CCLX que também vai reduzir o acúmulo de célula T no sítio tumoral. Essa molécula pode ser também um alvo terapêutico. Deixa eu voltar aqui. E isso vai resultar o quê? Como se essa via estivesse continuamente ativada, essa via da STAT3. Ela continuamente ativada vai resultar em quê? Basicamente, inibir a expansão das células T e promover ali basicamente o recrutamento e o acúmulo sempre de linfócitos regulatórios, linfócitos mais imunossupressores. Do mesmo modo, uma outra coisa que mecanismos intrínsecos do tumor promovem é o quê? Uma diminuição da expressão de HLA classe 1. Então, o que você vai fazer? Se você expressa menos HLA classe 1, você vai ter menos apresentação de antígeno e é mais um modo que o tumor tem de escapar, de invadir da resposta imunológica. E uma outra coisa que é bem interessante, vem sendo descrito mais recentemente, acho que foi um dos artigos mais interessantes que eu li no ano passado, é que o tumor também vai induzir uma perda da expressão na superfície do receptor 1 da esfingosina 1-fosfato. O que isso aqui vai repercutir? Isso é bem interessante. Isso é descrito para vários tumores cerebrais, não só glioblastoma, mas principalmente para o glioblastoma. Então, a perda dessa expressão, desse receptor, da esfingosina 1-fosfato, na superfície da célula, vai promover o quê? Um sequestramento das células T naives dentro da medula óssea. Então, é mais um mecanismo que o tumor usa. Ele promove a perda da expressão desse receptor de superfície, então o linfócito deixa de circular mais, ele fica mais restrito à medula óssea e você tem então uma resposta imunológica diminuída. Esse é um mecanismo que é bem interessante. Do mesmo modo, a gente tem também a imunomodulação das células mieloides. Então, posso fazer uma pergunta? Acho que é interessante essa questão da esfingosina 1-fosfato. Saiu um artigo, inclusive, foi ano passado também, na época que a gente deu aquela aula em Brasília, no curso de neuroimuno, paciente com esclerose múltipla utilizando fingolimod, parece que era um paciente que, ao iniciar fingolimod, começou a surgir uma formação tumoral bem no esplênio do corpo caloso, e aquilo lá foi crescendo com um aspecto super esquisito, acabou sendo uma massa não tão necrótica e acabou envolvendo até bilateralmente os lóbulos, a parte parieto-occipital bilateral. E foi um caso meio que único, assim, relatado na literatura, que eles tentaram fazer uma associação, por exemplo, de um glioblastoma com uma droga que inibe, na verdade, a esfingosina 1-fosfato, né?
E é interessante isso porque Esse fingolimod, né? é o fingolimod. Na verdade, não tem risco descrito, a indicação realmente é usar, né? Acho que ninguém vai parar de indicar fingolimod por conta de risco glial. Eu acredito que aquela paciente possa ter, na verdade, até já tinha uma predisposição prévia ao fingolimod para desenvolver um tumor glial. Mas é interessante isso, né? Porque esses trabalhos eles mostram até que o tumor, quando ele se você colocar em ratos, por exemplo, a linhagem de GBM em flanco, eles não desenvolviam tanta internalização de esfingozinão fosfato. E é engraçado que sempre é a unidade 1, né? Eles têm 5 Isso. unidades de esfingozinão fosfato, é sempre a 1, que é a mesma que inibe o fingolimod. E, porém, quando eles colocavam esse mesmo tumor e só colocavam dentro do sistema nervoso central, imediatamente você tinha uma reação no corpo inteiro e você tinha sequestro, hipoproliferação organoide de órgão linfóide. Isso é bem interessante, né? Não sei se tem tido algum direcionamento para estudos de esfingozinão-fosfato na imunologia oncológica. Não sei se o senhor deu uma lida em alguma coisa recente. Não saiu nada mais novo não, Bates. Tanto que esse trabalho que você comentou é aquele do Blood, eu acho que tem até um slide aqui um pouco mais à frente que eu mostro isso daí. Isso. Mas realmente, essa associação foi um negócio que a gente até ficou preocupado na época, né? Pode ter sido só causalidade, mas assim, eu acho que considerando que é uma molécula tão específica, eu acho que é uma coisa que tem que ficar atento e olhar com um pouco mais de cuidado, Se né? fosse um alvo terapêutico mesmo também. Eu acho que pode ser alguma coisa por aí, né? Bom, então aí voltando aqui para essa mediação da imunomodulação de células mieloides, então assim, tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, os níveis de arginina e triptofano, eles são extremamente bem regulados. Você tem um gradiente bem definido entre o meio externo e o sistema nervoso central. E isso é fundamental para a ativação, proliferação e ativação de células T. Então, mecanismos de células mieloides que reduzem os níveis de arginina e de triptofano vão comprometer também a proliferação de células T e a sua ativação. E é um mecanismo tão bem regulado que, assim, normalmente os níveis que você tem ali no microambiente tumoral, eles chegam a ser em torno de 10, 15% dos valores séricos habituais. Então, qualquer redução ali acaba sendo impactante, né, para essa atividade. Do mesmo modo, né, os macrófagos associados com o tumor secretam, isso eu já tinha comentado um pouco antes, né, fatores protumorigênicos e citocinas que vão suportar o crescimento das células do glioma, a sua expansão, a sua persistência, né. Do mesmo modo, se discute que a infiltração, que o papel dos neutrófilos ali, eles aumentariam a infiltração tumoral, né, associada com o aumento da chance desse tumor poder crescer mais, poder eventualmente, no caso de não especificamente glioma, mas poder ter mais metástases, ser um tumor mais agressivo. E as células dendríticas que vão mediar, então, né, as respostas de células T no microambiente tumoral dos gliomas. Então, o que a gente percebe? Uma série de mecanismos, não apenas só da célula tumoral, mas também das próprias células ali do estroma em volta, mecanismos intrínsecos determinados pela biologia e pelas mutações do tumor e também pelas células mieloides. Então, isso torna o quê? Um microambiente vasto e talvez até o relativo insucesso que a gente tem em algumas abordagens, talvez seja pelo fato de serem sempre abordagens parciais, pegando só um mecanismo em detrimento dos outros. E aí, logicamente, toda vez que você bloqueia um desses mecanismos, os demais vão predominar. A célula vai tentar escapar de qualquer modo. Então, assim, aqui é só uma visão geral, né, para a gente poder perceber isso que eu estou falando. Então, tem uma série de mecanismos envolvidos. Então, eu tenho, por exemplo, presença naquele microambiente de células T regulatórias, principalmente células FOXP3 Treg, né, com um fenótipo imunossupressor, regulador. Quando a gente fala de macrófagos, eu vou depois comentar um pouco mais, né? A gente tem basicamente macrófagos ali derivados da glia, isso numa porcentagem bem menor, talvez em torno de 15%. Né? Os macrófagos derivados de monócitos, que representam um volume muito maior, né? Chegam a ser em torno de 30% do volume tumoral total. E uma outra coisa que é interessante, né? Isso está aqui no cantinho desse desenho, a gente já consegue estabelecer uma correlação, por exemplo, entre o grau de infiltração linfocitária nesse tumor e o fenótipo daquela classificação. Então, por exemplo, no glioblastoma clássico, pelo TCGA, a gente tem muito menos linfócito infiltrante do que na forma mesenquimal, que você tem um predomínio muito maior. Então, isso só reforçando aquilo que eu falei, que muitas vezes
a natureza, a composição dessa neoplasia e o seu perfil molecular pode resultar em alterações específicas naquele microambiente. E quando a gente fala desse microambiente, estou tentando agora falar um pouquinho mais de cada subitem. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, em fatores extrínsecos ao tumor, eu tenho fatores que são fatores imunológicos, aquelas células imunológicas que ficarão naquele meio, mas também eu vou ter células não imunes. Então, e células e outras estruturas, por exemplo, a própria barreira hematocefálica, a própria vasculatura, o próprio endotélio, neurônios que estejam ali próximos. Então, vou comentar um pouquinho agora sobre cada um deles aqui. Aqui são das células imunes, células natural killer, linfócitos, o próprio fluxo de células T, os macrófagos e a micróglia. Então, vou tentar agora detalhar um pouquinho de cada um deles. Falando, então, de um modo bem resumido, daqueles componentes não imunológicos. Então, o que vai me chamar a atenção aqui? Da vasculatura. Primeiro, aquela que a gente já sabe, aquela permeabilidade que é relativamente seletiva e que pode impedir a migração de alguns efetores imunológicos. Então, vai ter uma restrição à passagem de moléculas hidrofílicas, né? Sempre lembrando que a apresentação clínica resultante disso vai ser edema, hipóxia e necrose. Lembrar que hipóxia acaba sendo também um sinalizador importante para recrutamento de células mieloides, isso da medula para o sistema nervoso. E, logicamente, essas células mieloides vão ter sempre o quê? Aquele fenótipo mais imunossupressor, mais controlador da resposta, menos inflamatório e mais pró-tumor. Do mesmo modo, a vasculatura está envolvida na diferenciação das stem cells neurais e do glioma. Isso já tem sido escrito já há algum tempo. Aquelas stem cells que estão naquele nicho perivascular ali, o número, né, de stem cells associadas ao vaso no microambiente, a gente pode correlacionar com o aumento do grau do tumor. Isso é um trabalho já de alguns anos. Do mesmo modo, você tem uma relação com a liberação de mediadores como óxido nítrico, e isso vai resultar, em última análise, o quê? No recrutamento naquela polarização dos monócitos, aquele fenótipo mais pró-tumor. Isso eu vou retomar várias vezes esse conceito, que é uma coisa bem importante, que, assim, considerando primeiro que a gente vai ter muito mais, a célula imune mais presente nesse meio é sempre o macrófago em volume, e que infelizmente sempre com um fenótipo mais pró-tumor. Do mesmo modo, né, os astrócitos naquele microambiente ali, eles vão dar um suporte estrutural e tentar manter aquela homeostase, mas também podem liberar fatores neurotróficos que acabam sendo fatores pró-tumor, que vão dar, consequentemente, suportar o crescimento do tumor e mediar a resistência à terapia. Do mesmo modo, as metaloproteinases vão criar também um ambiente favorável para a invasibilidade, para a capacidade maior desse tumor. Então, voltando aqui, basicamente isso que a gente tem. Dessa parte, que são células não imunes, eu vou ter uma série de mediadores favorecendo e promovendo o crescimento do tumor e promovendo também um aumento, um influxo maior de células imunes, que infelizmente serão células imunes não efetoras. É interessante que eles já colocam naquela foto, bem interessante, né? A presença da neuroligina 3, né? Que foi tão citada recentemente na Nature, né? A participação do controle neuronal sobre uma possível proliferação glial, né? Acho que é uma das grandes coisas visíveis daquela imagem. Uma coisa que é interessante a gente pensar assim é que que faz tudo um sentido biológico, né? Porque assim, o sistema nervoso central, além das funções nobres, tal que a gente já conhece, o que acontece? Pela própria localização dele, num compartimento fechado, então ele é um órgão que ele tem que ter uma regulação imunológica extremamente mais refinada, porque qualquer processo inflamatório maior ali poderia ser extremamente deletério, né? Então é interessante pensar no modo que acontece essa resposta, pensando nisso. Então, faz todo sentido biológico, né? Você tem um controle extremamente bem refinado, né, dessa resposta. Bom, passando agora para um outro componente, que é o componente imunológico, né, do tumor, do microambiente, aqueles linfócitos filtrantes do tumor, as TILs, né, as células TIL. Isso vem sendo estudado já há muito tempo e, assim, é uma coisa bem interessante. Durante muito tempo tentou se correlacionar se, por exemplo, o grau de filtração do microambiente tumoral por essas células TIL poderia ser correlacionado com desfecho, com sobrevida. Para algumas neoplasias, você até consegue estabelecer essa relação. Para tumor cerebral, não ficou evidente ainda, né? Então, e você não consegue estabelecer essa relação tão nítida. De qualquer modo, o que é importante a gente sempre lembrar quando se fala de infiltração linfocitária no microambiente tumoral?
a gente tem, assim, nitidamente, um predomínio, uma maior porcentagem de células T regulatórias, aquelas CD4, CD25, FOXP3, o linfócito Treg. E o que acontece? As demais células vão ter sempre aquele fenótipo mais exaurido, são células que, como se estivessem cansadas, não conseguem desencadear e responder a um dado estímulo. E uma coisa que é interessante, que isso vem saído mais recentemente, é que mesmo dentro dessas células T regulatórias, a gente tem subpopulações específicas, algumas mais repressoras ainda da resposta e consequentemente, com bem menos capacidade de resposta. Então, a grande importância de linfócito infiltrante no tumor é assim, que embora em termos percentuais seja um número pequeno, né, dá menos de 0,25 do volume de células que a gente vê naquele microambiente tumoral, o que chama a atenção? Elas são pequenas em número, mas elas têm esse fenótipo extremamente imunossupressor, que vai controlar a resposta imunológica. Essa é a importância, então, do linfócito infiltrante. E assim, até o momento que se pensou de estratégia tentando depletar essa população, tem efeitos modestos, né, naquele microambiente. Talvez aqui a questão seria você conseguir fazer, por exemplo, uma depleção de células T regulatórias no microambiente, mas poupando a célula T regulatória sistêmica. Porque senão o que acontece? Se você, por exemplo, vai tentar depletar globalmente, você até pode, eventualmente, ter no microambiente certo controle, mas sistemicamente você tem uma resposta autoimune exacerbada, que não é o nosso objetivo aqui. Então, acaba ainda sendo um alvo, mas talvez um alvo que você tem que pensar numa modulação mais específica. Falando agora da parte que eu acho mais interessante, que são os macrófagos, né? Então, os macrófagos associados com o microambiente. Então, assim, os macrófagos eles correspondem a basicamente 30% do volume tumoral, da massa de tumor. E a grande maioria dos macrófagos são derivados de monócitos que vieram da medula óssea, ou as células imunes primárias mais comuns ali. A gente tem também uma outra população de macrófagos no microambiente tumoral que é derivada da micróglia, aquelas células que são desenvolveram a partir das células progenitoras do saco de Olk e que não são repostas no período pós-natal pela hematopoiese. Então, a gente tem essas duas origens dos macrófagos do microambiente tumoral. E uma coisa que é bem interessante é que parece existir até uma certa preferência de localização delas no microambiente tumoral. De modo geral, em termos funcionais, sejam eles macrófagos derivados da medula óssea, dos monócitos, ou macrófagos derivados da micróglia, o que chama a atenção? A gente tem basicamente dois fenótipos para essa população. Você tem aquele fenótipo M1, que é aquele fenótipo inflamatório, e aqui eu vou usar um conceito antigo, né, para esse M2, que é o cicatrizante de feridas. Então, o que você acreditava? Na questão da resposta imunológica. O macrófago M1, o fenótipo M1, ele vai tentar fazer uma resposta imunológica exacerbada para tentar limpar aquele meio, fazer uma resposta de fato. Já o M2, que ele vai ter aquele papel mais cicatrizante, vamos dizer assim, para usar uma expressão que fica fácil entender, ele acaba tendo um papel muito mais pró-tumor. Por quê? Ele perde a capacidade de coestimular a resposta da célula T, ele vai produzir baixos níveis de citocinas e, o que é pior, as citocinas que ele produz são citocinas que vão regular, que vão atrair, fazer uma quimioatração de linfócitos regulatórios. Então, ou seja, o macrófago com fenótipo M2, ele acaba sendo sempre um macrófago imunossupressor, né? Quer por sua ação direta, quer por promover um maior aumento do linfócito T regulatório. Então, assim, independente da sua origem, se macrófago derivado da micróglia ou da medula óssea, eles vão sempre ter esse predomínio desse fenótipo M2, que é esse fenótipo mais pró-tumor e menos inflamatório. E uma outra coisa que é interessante é assim, que isso tem evidências mais recentes demonstrando, ao que tudo indica, o macrófago derivado da medula óssea, do monócito, ele tende a ter uma localização mais central no tumor, ao passo que o macrófago derivado da micróglia costuma ter uma localização mais periférica, mais nas margens do tumor. Consequentemente, se acredita, né, por conta disso, que talvez esse macrófago derivado da micróglia, que é mais periférico, tenha mais relação com a capacidade de invasividade do tumor, do mesmo modo que o macrófago localizado mais na região central, no core do tumor, seja relacionado com a capacidade de crescimento e expansão
intratumoral. Então, isso é uma coisa mais recente que eu acho que é interessante, né? As células natural killer, né, elas normalmente identificam, destroem as células tumorais, ao perceber que elas têm sinais danificados, né? Elas são encontradas sempre no microambiente tumoral. E uma coisa que pode acontecer, que acaba acontecendo, na verdade, e que é uma grande limitação, é que muitos daqueles macrófagos que normalmente fazem a ativação das células natural killer, nesse caso aqui, eles podem comprometer a ativação das células natural killer. E isso acaba tendo, então, uma redução da capacidade de resposta. Então, é interessante, porque quando a gente pensa em abordagens imunoterapêuticas, né, é interessante comentar que muito foi sempre voltado até o momento para, quando você pensa em CTLA-4, PD-1, PDL-1, em atividade linfocitária, de modo específico, né, de linfócitos daquele microambiente. E o sistema imunológico de resposta primária, ele só mais recentemente vem sendo valorizado como uma futura abordagem terapêutica. Então, é uma coisa interessante para comentar, né? Até agora, que vocês perceberam, eu falei de algumas coisas que eram relacionadas com o próprio tumor, da sua biologia, falei um pouquinho daquelas células que estavam infiltrando ali, células imunológicas, células também não imunológicas, mas o que a gente percebe então? Que isso aqui acho que é a grande limitação para pouca eficácia da terapêutica. A gente tem uma interface muito grande de uma inter-relação entre todos esses fatores, então a gente tem que pensar não isoladamente, não é só o linfócito que é regulatório, não é só o macrófago que é mais um macrófago pró-tumor. A gente tem que tentar pensar globalmente como que isso vai interagir. Então, assim, fora tudo isso que eu comentei, a gente também não pode esquecer que talvez alguns outros fatores tenham interferência. Por exemplo, HLA, aspectos genéticos, idade. A gente sabe que a resposta imune ela não é a mesma em todas as idades, tem variação isso daí. Então, assim, tem que pensar globalmente, somando tudo isso. Por exemplo, o estroma tumoral pode responder a algum fator extrínsego ao tumor, né? E isso pode mudar em termos de acidose, necrose, angiogênese, granulação. Então, tudo isso vai resultar em quê? Em, basicamente, dois tipos de tumor. Eu vou ter aquele tumor que vai ter um fenótipo mais quente, que eu vou chamar de quente, que é mais infiltrado por células T ativadas, que pode ter, eventualmente, uma maior resposta à terapêutica. E, do mesmo modo, aqueles tumores mais frios, com menor infiltração por células T e menor responsividade. Então, isso é um conceito que é interessante a gente manter aqui para frente. Do mesmo modo que eu falei até agora de fatores relacionados com o tumor, o que a gente não pode esquecer também é que, assim, o que a gente faz de terapêutica para esses pacientes também tem interferência na resposta imune. Então, por exemplo, o que é clássico hoje em dia para glioblastoma, que é o protocolo STUP, né, a radioterapia concomitante ao uso da temozolomida seguido por temozolomida, você tem, de fato, efeitos na periferia. A gente não pode esquecer que a temozolomida ela causa uma linfopenia significativa. E aí o que acontece? No primeiro momento você pode pensar, eu tenho uma linfopenia extremamente significativa e você passa a ter um predomínio de outras linhagens celulares. Então, se eu diminuo, por exemplo, o linfócito, eu vou, em teoria, também diminuir o linfócito efetor e acabo deixando um predomínio de células que vão originar macrófagos que serão macrófagos imunossupressores. Então, isso é uma coisa que é extremamente interessante da gente não deixar de comentar. Do mesmo modo, quando eu falo de efeitos da temozolomida, efeito do tratamento, a gente também tem que lembrar da corticoterapia, né? Já se sabe, até por uma observação mais antiga, que pacientes que vão fazer o tratamento e que são pacientes corticodependentes terão uma resposta objetiva muito menor do que aqueles pacientes que não utilizaram corticosteroide. E a gente pode explicar isso por alguns motivos. Primeiro, quando você utiliza corticosteroide, a célula tumoral vai tender a ficar mais tempo, né, durante o ciclo celular, ela fica menos tempo naquela fase de síntese de material nucleico, de mitose, e fica mais tempo naquela fase quiescente, naquela fase G0. Nessa fase, ela é menos suscetível aos efeitos do tratamento. Então, esse é um primeiro motivo. E o segundo, do mesmo modo, quando a gente faz corticosteroide, qualquer outra coisa observada na prática, linfopenia. E se você tem linfopenia mantida, do mesmo modo, você diminui eventualmente o número de linfócitos que podem ser recrutados e vai ter um predomínio da linhagem de macrófagos derivados desses monócitos. Então, só para lembrar que esse tratamento tem, de fato, efeito, essas abordagens terapêuticas, né, tanto a temozolomida como
corticosteroides terão efeitos no microambiente imunológico e no sistema imunológico de um modo geral dos pacientes. Acho que esse foi o trabalho que você comentou, né, Gabriel? É isso mesmo. Exatamente esse Isso. trabalho. Que isso é bem interessante, né? Que acho que primeiro assim o background, que é a história de você ter a menor expressão da S1P1 na superfície e isso promover uma permanência maior da célula na medula óssea e ela se tornar menos mobilizável, eu acho só esse conhecimento básico eu já acho que é bem interessante desse trabalho, né? E que é um dos mecanismos que o tumor vai encontrar para poder progredir. Você quer comentar alguma coisa dele, Gabriel? Acho que era aquilo mesmo, que o interessante é que eles fizeram várias estratégias de buscar resposta em alguns modelos de camundongo, que eles eram, obviamente, um pouco imunossuprimidos para Uhum. terem a linhagem celular de GBM implantada, porém eles conseguiram ver mesmo assim uma grande diferença, né, do tamanho, por exemplo, do órgão linfóide, porque tinha a implantação da linhagem CT2A intracraniana para que tinha a não implantada. E isso mostrava que é muito importante realmente o efeito que isso pode ter na parte sistêmica. E é Sim. engraçado que essas imagens são, na verdade, de uma pesquisa que não houve tratamento. Foi simplesmente coloquei uma linhagem tumoral e deixei crescer. Então, mesmo sem Isso. qualquer abordagem, imagina depois que você entra com temozolomida, lomustina e o que nós temos de arsenal terapêutico, além de um esteroide e assim vai. Então, eu fico imaginando o quanto que a gente acaba muitas vezes ignorando o extra sistema nervoso central e o quanto isso impacta no nosso dia a dia sem a gente levar tanto em consideração. Essa só abstraindo, seria interessante se a gente tivesse como avaliar, por exemplo, essa medula óssea pré, durante e pós, né? Pegaria com certeza essas alterações aqui. É, Esse trabalho acho que foi um dos trabalhos mais interessantes que eu li nos últimos anos. Primeiro porque além de explicar bem esse mecanismo, né? E ele mostra isso. Assim, primeiro que é um meio que o tumor encontra para tentar fazer uma imunossupressão já prendendo, segurando aquela célula na medula óssea. E depois você imaginar que tudo isso pode ser afetado pelo tratamento, eu acho é um trabalho bem interessante mesmo. e uma coisa que vai melhorar com certeza o nosso conhecimento, pelo menos de medicina translacional, de pegar o que sai do pré-clínico e colocar no clínico, é que agora estão utilizando um pouquinho mais de modelo de camundongo que não possui aquele efeito imunossupressor. Então, Sim, boa parte dos camundongos não tem baço, não tem timo, eles acabam sendo esse camundongo que não tem a formação imune para poder receber realmente a intenção da pesquisa, que pode ser uma sim. linhagem celular e assim vai. Existe um camundongo que tem, na verdade, uns knockouts que eles acabam fazendo até pelo método de CRISPR-Cas9 e eles conseguem selecionar, por exemplo, um camundongo imunocompetente, porém que não vai reconhecer um vírus. Um camundongo que não vai gerar, por exemplo, interferon gama, que vai ter menos ativação linfocitária e quimiotaxia e assim vai. Então, acho que os próximos estudos que a gente pode acabar brincando um pouquinho mais de medicina translacional vai ser mais impactante a partir de agora, depois que começou a ficar tão evidente que o sistema imune periférico tem tanta influência no sistema nervoso central, que nem o primeiro slide que o senhor mostrou, que a Isso. gente não pode olhar para o sistema nervoso central e lembrar daquela frase que a gente aprendia na faculdade, que ele é Privilegiado, né? beneficiado imune, ele não é de forma alguma, ele não tem nenhum benefício imune, ele só é distinto, mas ele tem uma comunicação constante. Isso. E aí, Gabriel, só reforçando isso, que eu acho que é interessante deixar bem claro, que acho que é uma das grandes mensagens, né, até pela falha que a gente tem nos estudos, que é assim, essa interrelação ela é bilateral, é o sistema nervoso modulando a resposta imune sistêmica e o contrário, né, ela tendo essa passagem aí. Exatamente. Acho que essa é a grande mensagem. Vamos lá. Ainda de fatores intrínsecos, né, ao tumor, então lembra que a gente comentou, fatores extrínsecos, algumas células ali, fatores extrínsecos imunes. Ah, desculpa. Só para complementar, é que eu estava com o microfone desligado. O tumor ele aumenta a produção de CCL2, que é responsável pelo homem do linfócito. Isso. Então, modifica o posicionamento do linfócito. Então, cada vez mais vendo que o tratamento pode ser fora do tumor e não dentro do tumor, até porque viram que mesmo o PD-1 ele não age só local, ele também tem uma ação Isso. então tem toda essa relação realmente sistêmica E os inibidores de checkpoint imune, eles são moléculas grandes, né? Então, por exemplo, pembrolizumab, nivolumab,
ipilimumab, todas essas drogas que são as mais usadas, elas não cruzam a barreira, elas treinam linfócitos periféricos e acabam também tendo ação central, tanto por modulação de microambiente e já um preparo periférico, para a gente ver como a gente tem importância nisso, né? Tanto que uma estratégia para você aumentar essa efetividade seria você ter, por exemplo, como fazer um inibidor de checkpoint por nanopartícula. Seria um modo de transpor isso daí, e aí eventualmente tem um efeito mais local. Isso abstraindo, né? Assim, imaginando. Mas ele também teria, né, na quebra de barreira, ele atravessa algumas regiões em que é a quebra de barreira. E esse é o grande problema, né, da imunoterapia. Desculpa, inibidor de checkpoint. Uma das formas de imunoterapia é que você tem a resposta local, que você tem o seu objetivo, só que acontece, é como se o seu organismo inteiro fosse um epítopo, e você tem resposta em qualquer órgão, você tem aqueles efeitos colaterais todos, né? Mucosite, efeitos colaterais dermatológicos, pele, mucosa, pulmonar, no próprio sistema imunológico, então, porque não é uma coisa específica, né? glândulas. Exatamente. Então, tá bom. Aí, voltando então, como a gente comentou, tinha aqueles fatores que a resposta poderia ser influenciada por fatores extrínsecos e intrínsecos ao tumor. Dos fatores intrínsecos, ou seja, daquelas alterações que levaram a aquele fenótipo tumoral, tem algumas coisas bem, bem interessantes. Então, assim, eu vou comentar basicamente aqueles que são resultantes da ativação das vias fosfodiinositol 3-quinase. Né? Toda vez que eu leio isso daqui, eu só lembro que o Gabriel fala que eu gosto desse PI3K. Da proteína quinase ativada pelo mitógeno RAS, da via do WNT beta-catenina, P53 e DH. Então, essas alterações específicas do tumor, elas podem modular e facilitar também essa emergência do fenótipo de tumor frio, né? E, embora assim, o glioblastoma tenha, de modo geral, várias mutações por tumor, a gente tem aquelas que são as principais vias melhor conhecidas, né, e mais alteradas, que terão, consequentemente, né, um impacto na proliferação, sobrevida e invasividade desse tumor. Então, eu vou comentar um pouquinho de cada uma delas, né? A via do fosfodiinositol 3-quinase, que é a principal via ativa no GBM, ela é ativada por vários módulos, né? Então, a sinalização a partir do GFR e receptor da transição mesenquimal epitelial, o CIMET, que é uma via bem comum de ativação. As mutações com perda de função do gene homólogo da fosfatase-tensina, do PTEN, também vão resultar em ativação contínua dessa via e são comumente vistas no GBM. E o que é interessante? Toda vez que você tem algumas ativações específicas dessas vias, você vai ter repercussão, quer seja, por exemplo, na expressão de PD1, que vai ser aumentada, quer na sinalização para outras células. Então, é interessante comentar isso aqui. A via do RAS, que é outra importante via no GBM, ela tem a ativação dessa via, vai modular, isso até bem estabelecido no microambiente tumoral, por meio da indução de interleucina 6, né? Aquilo que eu tinha comentado. A interleucina 6 é uma citocina que vai induzir uma expressão maior de CCL2 e que é importante para recrutar os monócitos. Então, se você recruta monócitos para aquele meio, eles vão ter a transformação para o macrófago naquele fenótipo mais imunossupressor. Do mesmo modo, a interleucina 6 também leva a ativação da NF-κ-beta e da STAT3. STAT3 é fundamental para o quê? Para a ativação do linfócito T regulatório, do FOXP3-Treg. Então, o que acontece? Isso demonstra para a gente como uma via molecular alterada na neoplasia, né, resultante naquele fenótipo específico lá, vai resultar, em última análise, na produção e elaboração de algumas citocinas que serão importantes para só reforçar o aspecto imunossupressor. Isso aqui eu acho bem interessante, né? Interleucina 6 ativando o STAT3, STAT3 ativada promove recrutamento maior de monócitos, né, pela expressão de CXCL1, CXCL2, e vai induzir o aspecto imunossupressivo. Então, isso demonstra bem o papel de vias intrínsecas do tumor, modulando o seu microambiente. Uma outra coisa interessante também, falando da via RAS, MAPK, é que além da indução da interleucina 6, né, ela também tem um papel crítico na indução do TGF-beta. E a gente não pode esquecer que o TGF-beta ele tem um papel fundamental para formar esse microambiente imunossupressor, porque ele é um dos principais reguladores da indução daquele fenótipo pró-tumor do macrófago, daquele macrófago do tumor. Ele também vai inibir a resposta de células T, vai limitar a infiltração do tumor pelo leucócito e, o que é pior, o leucócito que consegue de fato infiltrar o tumor acaba sendo um leucócito exausto, um leucócito que não consegue reagir, né?
Ele também tem um papel na mesenquimação, então Sim, isso também importa porque ele passa para um setor imunossupressivo, né? isso. E É aí, muito interessante, né? Que você vê que uma coisa está ligada com a outra, né? é, Falar um pouquinho da WNT beta-catenina. Essa aqui ela vem só mais recentemente sendo explorada em GBM. A gente tem estudado bastante isso aqui quando a gente fala, por exemplo, de meduloblastoma, que tem uma via mais ativa lá. E embora ela não seja uma via tão frequentemente mutada no GBM, como a gente compara, por exemplo, com o medulo, ela tem uma regulação epigenética bem significativa, bem importante, que vai possibilitar que a gente tenha níveis elevados de proteínas WNT como a WNT5A. O que elas vão fazer, basicamente? Elas vão se ligar a receptores por meio da beta-catenina, entrando no núcleo celular e se ligar a fatores de transcrição para ativar a transcrição de genes. Então, está bem documentado já, por exemplo, no microambiente tumoral de melanomas, em que você tem essa ativação dessa via WNT beta-catenina, promovendo então aquele fenótipo de tumor frio, que vai limitar a infiltração de células dendríticas, diminuir o recrutamento de células T. Então, ela ainda está em avaliação no glioblastoma, não é ainda tão bem caracterizada, mas um dos efeitos que se acredita é que ela seja responsável de algum modo pela manutenção da integridade da barreira e também promover a secreção de interleucina 6, que nós já vimos que vai ser fundamental então para a manutenção do microambiente. P53, né, que é o gene supressor frequentemente mutado no GBM, a perda dele provavelmente é um evento precoce da tumorigênese. Então, tem trabalhos mais recentes que demonstram que a perda do P53 também reduz a indução de citocinas inflamatórias, que poderiam alertar, entre aspas, o sistema imune e ativar as células NK. E que a reintrodução experimentalmente do P53 no GBM pode levar à indução de TNF-alfa, resultando então no aumento de infiltração por células T. Né? Aqui, logicamente, quando a gente pensa só você aumentar a infiltração, não quer dizer que vá ter uma resposta. Você consegue aumentar a infiltração, mas no próprio microambiente ela acaba sendo polarizada para ser uma célula menos efetiva. Então, ainda faltam mais estudos para tentar elucidar um pouco mais esse papel, mas eu achei interessante comentar de algum modo. ele provavelmente age pela via metabólica, que ele Sim, modifica o metabolismo, então ele modifica o metabolismo da glicose e a competição entre a célula T e o tumor. isso. Falar um pouquinho de DH, né? E DH que a gente sempre discute nas nossas reuniões, né? Então, essa via mutada em cerca de 10% daqueles glioblastomas primários, 90% dos secundários. E mais recentemente se demonstrou que a mutação do DH, a do R132, né? Como mutação do DH sempre resultando na produção de 2-hidroxiglutarato, também pode reduzir o recrutamento de células T naquele microambiente tumoral e limitar as funções das células NK. Fica bem evidente nesse desenho aqui, nesse esquema, né? Na parte superior, quando você tem a mutação do DH, então o que acontece? Com o aumento da 2-citrato, deveria ser convertido para alfa-cetoglutarato, não é pela mutação, fica então um acúmulo de 2-hidroxiglutarato. Toda vez que você tem esse aumento do 2-hidroxiglutarato, há uma diminuição da expressão de CXCL9 e de CXCL10. Isso vai resultar, em última análise, o quê? Num menor afluxo de linfócitos de células T no microambiente tumoral. Ao contrário, se você reprograma, por exemplo, pela inibição dessa mutação do DH, você tem a diminuição do 2-HG, consequentemente, aumenta a CXCL9, aumenta a CXCL10 e faz uma quimioatração, então, para aquele linfócito. Isso aqui sempre por mutação metabólica, né, em última análise. Mas é um mecanismo interessante, né, uma coisa que eu achei bonita. Você quer comentar alguma coisa, Gabriel? Quero. Tem um trabalho do MD Anderson que foi um dos primeiros trabalhos assim de impacto mostrando que glioblastoma não tinha tanta resposta objetiva, redução de tamanho ou aumento de sobrevida com tratamento com inibidores de checkpoint imune e tudo mais. Eles foram investigar quem eram esses pacientes analisados e eu lembro que eles mostraram que até os pacientes que tinham IDH mutados, mesmo com todo esse acúmulo tóxico do D2-hidroxiglutarato, não tinha maior acúmulo de células imunológicas naquela população. Não sei se até possivelmente porque já eram tumores que foram tratados e podem ter tido alguma depressão ao longo do caminho, alguma modificação das células T que foram um pouquinho mais para a parte imunossupressora, mas eu achei interessante isso, que nem o IDH mutado, que tem um melhor prognóstico e a gente ainda não entende completamente o porquê desse melhor prognóstico, mas parece que naquele estudo, na análise de single cell, de análise de microambiente tumoral, não teve tanta diferença. É engraçado isso, né?
Mas, Sim. Gabriel, ele tem menor resposta inflamatória. Os DH1 mutados, ele tem menor resposta inflamatória e menos PD-1. Então, realmente é esperado que esses tumores respondam menos. Não que respondam menos. Na verdade, ele não Não, comparou. ao checkpoint, né? É Porque isso. ele é um Compararam a anti-PD-1. Então, resposta, ele não dá... foi questão disso. Eles estavam comparando realmente a análise de microambiente tumoral, que não tinha, por exemplo, um benefício de você ser IDH mutado ou não, em questão de quantidade de macrófago, linfócito e assim vai. Parece que todos eram com uma contagem baixa. Isso que os... Exato. Normalmente eles têm, mas assim, do IDH mutado, você espera realmente uma contagem baixa. E Ah, os não mutados, como você explicou na realidade, né? Eram pacientes altamente tratados e que já tinham realmente uma menor resposta imune. O que a gente também não pode esquecer que é assim, que quando isso, lógico, faz todo sentido. IDH mutado, menos linfócitos, se tem menos linfócitos, provavelmente menos expressão de PD-1, menos ação. Ok, isso é que seria esperado. Do mesmo modo, IDH selvagem, maior infiltrado, teoricamente maior expressão de PD-1, que poderia Nem ser... todos, né? Aí nem todos. É mais do mesenquimal mesmo, né? Isso. Mas aí o que a gente não pode esquecer é que quando eu falo desses pacientes, geralmente essa abordagem terapêutica da imunoterapia, ela não é a primeira linha, né? Ela Exatamente. acaba sendo já uma coisa subsequente. Então, assim, é um paciente que já tem uma resposta sistêmica já prejudicada de algum modo, né? Por isso que é tão interessante quando a gente vê, por exemplo, resultados brilhantes no modelo experimental, que você não consegue passar isso para a parte clínica, porque você pega um paciente que já foi tratado com outras coisas que mudam, né, essa resposta, né, a própria quimioterapia, a própria radioterapia. Então, por Fora que isso a que resposta imune no ratinho é diferente, né? além disso, né, além disso. A terapia em ratinho é terrível em camundongo. E a Então, resposta imune é diferente, né? além disso, da dificuldade de se transpor o modelo, tem isso. A gente fala de estudo de pacientes já com vários tratamentos prévios, né? Talvez por isso essa dificuldade toda. Uma outra coisa também, que é a indolamina 2,3 de oxigenase, né? Uma via que ela realmente deve ser uma via de sinalização bem importante e que é ativa tanto no glioblastoma como nas células estromais ali. E aqui é interessante, porque vai ter um impacto naquilo que eu comentei no comecinho da apresentação, quando a gente fala da importância da regulação dos aminoácidos. Então, assim, a expressão da indolamina 2,3 de oxigenase, ela vai levar a expressão dela e a atividade enzimática, né, vão levar à redução, inclusive, do triptofano, que é um aminoácido essencial, né, para ativação da célula T. Então, toda vez que a gente tem uma redução, né, uma desses níveis de aminoácido, você acaba tendo, então, o quê? Basicamente, uma redução da atividade da célula T e isso vai ter indução de apoptose. Além desse papel, né, basicamente pela regulação do aminoácido, ela também é responsável pelo recrutamento das células T regulatórias, né, e que também a sua ativação vai gerar o quê? Um aumento de secreção de interleucina 10, novamente TGF-beta, que vai, por sua vez, polarizar o macrófago para o fenótipo M2, que é um fenótipo mais imunossupressor. O que a gente percebe aqui, basicamente? É interessante que parece que uma via sempre tenta reverberar o que a outra faz. Por isso que quando você bloqueia uma delas, a outra acaba fazendo a alça negativa e aí continua com a imunossupressão. Isso é que eu achei bem interessante. Acho que pode ser algo interessante como alvo mesmo, né? Então, aqui, só para tentar resumir tudo aquilo que eu comentei até agora, o que a gente percebe basicamente nessa figura, né? A gente tem fatores do próprio tumor, a gente tem fatores do seu próprio microambiente, a gente vai ter um predomínio de células, são células mais com fenótipo mais anti-inflamatório, ou seja, mais imunossupressor, mais favorável ao tumor, e por isso que quando você bloqueia só uma via, as demais vão ficar sobressalentes lá. Talvez por isso nosso insucesso até agora com as terapias todas. Mas basicamente eu queria demonstrar isso. E aí, considerando... Só complementando, dois fatores também importantes que estão sendo bem pesquisados agora é a adenosina extracelular, né? Que ele tem um papel imunossupressor importante. Vocês estão vindo porque eu acho que baixou a internet. E o LAG3, né? E o LAG3 que está sendo usado até em ensaios clínicos. Não, estou ouvindo sim, Sueli, tranquilo.
Então, assim, a ideia de hoje, dessa discussão, era dar, então, uma introdução geral, né, a esse microambiente. Logicamente, seria bom se a gente pudesse fazer cada dia uma reunião para cada uma das coisas. Por exemplo, um dia só para macrófago, um dia só para linfócito, porque é realmente bem vasto o assunto, né, não dá para esgotar numa discussão só. Mas a ideia era criar, assim, um entendimento geral desse background imune, para que na próxima semana o Gabriel possa falar então, de imunoterapia, comentando um pouquinho sobre cada uma das classes, do checkpoint, vacina, CAR-T-cell, terapia viral oncolítica. Então a gente continua na próxima semana, que é isso que eu deixei aqui embaixo. É engraçado, né? Só para até colocar um adendo, quando a gente vê uma aula de imuno-oncologia no sistema nervoso central, eu não sei, eu tenho uma sensação estranha, ou uma tendência a pensar de uma forma preguiçosa ou ingênua de que a gente poderia ignorar boa parte da questão molecular, que às vezes acaba sendo tão uma leva a outra, que piora a outra, e vira um emaranhado de dificuldade de você ter um alvo. E se a gente poderia, por exemplo, utilizar o que a gente tem ao nosso redor do tumor. Então, por isso que eu acho tão interessante o estudo do microambiente tumoral. Eu acho que poderia ser uma via que facilitasse o ataque a um tumor de alto grau e controlasse um pouquinho melhor, ao invés de ficar tentando tanta terapia-alvo que tem sido tão redundante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a variação molecular altera totalmente o microambiente tumoral. O que é interessante agora, como a Sueli falou do LAG3, é um tipo de checkpoint imune também. Eu citei o LAG3 porque eles estão fazendo parte do ensaio clínico e provavelmente o Gabriel vai falar desses ensaios Do clínicos. 4-1BB que você está falando, não é? Da terapia com droga de 4-1BB? E a adenosina também. Uhum. Então, como o Gabriel vai falar, e de repente só para citar, que eles contribuem muito com o Treg, né, com a formação de Treg. A gente está vendo agora que tem alguns fenótipos de expressão de checkpoint imunes que a gente tem que reconhecer. Da mesma forma que a gente chama o câncer de mama de triplo negativo, HER2 e tudo mais, agora a gente está chamando as células T, por exemplo, de triplo positivo, que podem ser, por exemplo, aquelas células que têm PD1, LAG3 e TIM3, por exemplo. Então, tem várias expressões de... A mesma célula tem 3, 4, 5 vias de checkpoint imune coativadas e piorando tudo. E é interessante que, por exemplo, tem esse estudo que eu vou até citar na próxima aula do 4-1BB, que é uma molécula que ela inibe justamente essa ativação de checkpoint imune, que quando você tem um checkpoint imune que é só PD1 ativado, ou seja, ela está exausta, ela não está funcionando, ela tá paradinha, mas se ela tiver só o PD1, quando você inibe com essa droga, você tem uma alta produção de interferon gama e começa a funcionar a imunoterapia. Então, assim, parece que ela estava parada, mas estava pronta para atacar. E, ao mesmo tempo, ela estava pronta para recrutar outras células. E quando você tem esse fenótipo de células TILs, células TILs são todas as células T que estão no tumor. Podem ter chegado de fora, já está ali no momento que o tumor cresceu, a gente não sabe. Mas se você tem uma célula TIL que está com vários inibidores de checkpoint, que está com checkpoint imune, se tem um checkpoint imune muito, muito atiçado, então, por exemplo, TIM3, LAG3, como vocês bem podem ver aqui nessa figura que a doutora Adriano mostrou agora, quando você tenta tirar essa célula da exaustão é linfócito T que não está funcionando, ele está inibido para, por exemplo, se for CD4, recrutar novas células, novos macrófagos, células pró-inflamatórias e outros linfócitos. Ou CD8, que é citotóxico, que ataca diretamente o alvo. Se elas tiverem com esse mecanismo de checkpoint imune muito ativado de vários lados, é muito mais difícil fazer um tratamento nesses pacientes. E não é barato para a gente ver qual tipo de ativação que esses linfócitos estão. Por exemplo, muitas vezes vai ter que ser por espectroscopia citometria de massa. Então, não só single cell às vezes não ajuda. A gente tem que entender um pouquinho mais do relação. tumor. Por exemplo, a gente se contenta com sequenciamento genético. Isso é muito insuficiente para alguns dados. Então, totalmente epigenético. Epigenética, a gente tem que ter metilação. Às vezes não é suficiente. Metilação é só um dado global. A gente vai ver o que metilou. Assim, essas alterações de linfócitos são alterações epigenéticas, não são genéticas, né? Mas até mesmo a alteração epigenética gera uma proteína. E essa proteína pode não estar contemplada pelo gene que você viu mutado ou pela epigenética. Às vezes você tem que fazer espectroscopia de massa. Então, imagina o gasto que vira um estudo imune no final. Você tem que fazer diversas técnicas ômicas de vários lados para você ter um dado que você ainda não sabe se você pode confiar. Então, por isso que a imunoterapia é muito cara, está em progressão.
Mas, com certeza, acho que não tem um oncologista ou neuro-oncologista que vai falar assim, o futuro é da quimio. Não, o futuro é da imunoterapia. Então, não tem como não estudar isso, entender isso. E é uma coisa que o neurologista não está acostumado a ler. A gente vai ter que começar a abraçar um pouquinho mais a imunologia. Eu acho que talvez os neuroimunos que lidam com doenças desmielinizantes, eles tenham mais conhecimento, mas ainda assim, o neuroimuno tem que entrar na imuno-onco, que também é outro ramo da imunologia, né? Então, acho que a grande dificuldade da aula é essa, mas quando a gente entra na parte terapêutica, que é a parte que eu vou dar semana que vem, eu acho que abre um pouquinho mais a noção do que está acontecendo, porque a gente vai diretamente para a estratégia utilizada para tratar, né? Que foi até o que levou o prêmio Nobel, né? Pela terapia já lançada em 2011, que foi o ipilimumab, o CTLA-4, aumentou a sobrevida dos pacientes com melanoma, que antes tinham 3 meses de sobrevida na metástase cerebral, para 1 ano ou além. E logo em 2015 a gente já vê os checkpoints imunes PD-1, PDL-1, que são bem mais específicos e menos tóxicos, já entrando em ação e agora aprovados, acho que para 18 subtipos tumorais. Então, como não pensar que uma hora isso vai chegar no sistema nervoso central? Se a gente não estiver preparado para receber essa terapia, a gente não vai evoluir como neuro-oncologista no país. Então, apesar de ser muito caro, obviamente, fora do país tem muito mais desenvolvimento, não é tão impossível se associar a medicina básica mesmo, se associar aos biólogos que estão no laboratório, que já tem modelos de rato, têm experiência com cultura de célula TIL, já podem começar a fazer alguns experimentos com CAR T-cell. Mesmo no Brasil isso já existe e deveria ser mais incentivado. Tem muito para onde crescer e um ajuda o outro. E querendo ou não, a gente tem características do nosso país, vírus específicos no nosso país que podem ser favoráveis. Por exemplo, a gente tem o Zika, que já foi publicado, um trabalho com cachorros do grupo da Mariana Zatz, que foi publicado recentemente, mostrando alguma coisa totalmente única no mundo. Os outros países não vão ter o que nós temos, o Butantan e o Rio de Janeiro, que possuem realmente como estudar o Zika. Então, eu acho que a gente pode aumentar expressivamente a nossa frente neuro-oncológica mundialmente, virar um pouquinho os holofotes para o Brasil e mostrar que a gente pode fazer ciência, apesar de uma condição financeira um pouco pior e uma tendência a querer ser cientista um pouquinho menor. A gente está mais preocupado agora, acho que pagar as contas, não tem jeito. Gabriel, você citou um ponto muito importante também, é a situação do linfócito, né? Na realidade, o linfócito, à medida que ele vai diferenciando com todos esses estímulos, ele vai ficando exausto, exatamente o que você falou. E a maior parte dos linfócitos que estão lá, eles estão exaustos, eles não estão anérgicos, eles estão exaustos. Então, eles estão com realmente hiperexpressão, porque toda vez que você tem uma resposta imune-inflamatória, esses linfócitos vão diferenciando, e eles vão começando a expressar essas moléculas para frear a inflamação. Então, eles não estão enérgicos, eles estão exaustos, eles estão expressando essas moléculas para parar a inflamação. É a resposta do nosso corpo, né? Você citou muito bem. Tanto que é uma coisa que é interessante, que assim, que, por exemplo, quando você pega essas moléculas todas, o PD-1, o LAG3, o TIM3, o que você observa? Esse linfócito supressor, esse linfócito regulatório, ele muitas vezes já está lá expressando essas 3 moléculas, por exemplo, e você pega, por exemplo, o linfócito da periferia, que expressa só uma, por exemplo. Exatamente. Isso é um outro modo que você tem de ver esse grau de resposta, né? Então, e mesmo o CD8, não só o CD4, mas o CD8, ele é citotóxico inicialmente e depois ele vai entrando em exaustão, expressando moléculas para frear a resposta imune. Muito, muito bem lembrado. Tanto que tem trabalho demonstrando, tem 2 trabalhos importantes, um de 2018 e 2019, mostrando exatamente isso, né? Assim, até se faz uma brincadeira, igual você tem a célula de mama que é o triplo negativo, aqui você teria o linfócito triplo positivo, que é aquele linfócito que realmente tentou fazer tudo e está tentando controlar a resposta, né? Pelo menos é um modo mnemônico que eu tenho de guardar e pensar. Eu acho que a gente pode ir além também. A gente tem que lembrar que, como o senhor falou no começo da aula, a população do microambiente tumoral é muito maior em questão de macrófago. E tem pesquisas em crescimento já existe checkpoint imune no macrófago. Talvez se a gente liberasse o macrófago para atacar, poderia ser bem interessante. A gente tem o quê? É PDL positivo. Todos os APCs são PDL1 positivos. Eu fico pensando na toxicidade que isso vai gerar. Deve ser bem mais tóxico. E talvez uma toxicidade até mais rápida do que checkpoint imune para linfócito, que demora mais ou menos umas 3 sessões. Você tem que fazer pelo menos 3 infusões de um anti-PD1 para você começar a ter realmente os efeitos colaterais imunes. Eu fico imaginando se a gente liberasse...
Gabriel, eles já fizeram anti-PDL1, né, que é o Durvalumab. Eles fizeram exatamente pensando nesses APCs, né? O Durvalumab, o PDL1 tem sido muito positivo, inclusive agora é uma terapia aprovada para mama triplo negativa, que já extinguiram o que tinha que fazer, né? Então, a gente tem tido algumas boas respostas em triplos negativos em mama com, eu não lembro se é Durvalumab, eu acho que não, acho que é outra, o PDL1, não lembro o nome. Durvalumab. Acho que sim. Mas é interessante ver como o alvo pode mudar até mesmo para o tipo de célula imune. Exatamente, não só atacar o tumor que é PDL1 positivo, mas os APCs são PDL1 positivos, né? Natural E Killer, algumas outras células do endotélio são PDL2 positivo também, né? Eu acho que tem tido muita ideia também por volta da Natural Killer. Tem pouca gente pesquisando isso, mas algumas pessoas já falavam, porque a Natural Killer, ela, por exemplo, é a nossa célula de defesa para vírus. O que acontece? O interessante dela é que ela ignora o sistema de apresentação básico, MHC. Não interessa se você tem MHC 1, 2, ela vai reconhecer alguma coisa na superfície, vai entrar e vai atacar. Então, outro também que está surgindo é o linfócito B, o papel da célula B, né? Entra na parte das vacinas. Eles também começando a ter seu papel também. Eles estimulam a natural killer, fornece anticorpo para neutrófilo, todas essas células APCs. Então, o linfócito B também está ganhando um papel. Daqui a pouco a gente achava que o linfócito B não tinha papel nenhum em tumor, né? E eles estão começando a aumentar o seu papel também. Daqui a pouco a gente vai perder nossos fellows, vai perder todo mundo que quer fazer oncologia, porque está ficando cada vez mais impossível entrar nesse ramo. Tem que ser imunologista, a gente tem que pedir ajuda a eles. Por isso que as pessoas têm que ser multicêntrica, né? Uma coisa que é interessante, que é assim, pegando o que você falou, Sueli, a gente fazendo uma analogia ao contrário, que dá para entender melhor, é assim. Que aí, quando eu penso, por exemplo, assim, em você fazer estratégias direcionadas para a célula B, aí a gente vai ter que ter um controle mais rigoroso. Por exemplo, você pega assim, a maior toxicidade, por exemplo, de carticel, né? Toda aquela tempestade, toxinas, tudo, basicamente por alteração de célula B. Então, não, mas não estou falando em terapia contra a célula B. Estou falando do papel da célula B em acentuar a resposta do tumor. Sim, então, mas o tumor, ele utiliza a célula B. Então, é o que eu estou dizendo, que a gente tem que pegar e pensar ao contrário do que acontece quando eu faço carticel, é isso que eu estava dizendo, para entender essa fisiopatologia. É um negócio bem bacana também. Tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Adorei, viu? Parabéns, viu, Adriano? Muito bom. É um assunto que eu gosto bastante. Muito bom. É muito difícil organizar uma aula de imunologia. Muito bom. É que eu acho que a gente tem que mudar o nosso... A gente, assim, tinha um conceito de... Eu faço sempre uma comparação que é assim. O que a gente sabia de imunologia na faculdade é a mesma coisa que você aprende de genética mendeliana ao longo da vida, que você tem que mudar, porque não é exatamente isso, né? É uma outra forma. Mas eu acho um assunto bem interessante mesmo. E eu acho que, como o Gabriel falou, o nosso futuro está aí. Né? Então, eu agradeço a atenção das pessoas que ficaram vendo. Realmente é um assunto que é um assunto bem detalhado, mas é um assunto extremamente bonito, que eu gosto muito de estudar isso daí. E então fica combinado, na semana que vem a gente faz a continuação, que vai ser a abordagem mais terapêutica, né? E aí, usando esses conceitos que a gente comentou hoje, acho que fica um pouco mais fácil de entender tudo isso daí, né, Gabriel? Legal. Parabéns, professor, foi muito boa. Então, um abraço a todos aí, até semana que vem.